Celebrar o dia de São José durante a Quaresma nos ajuda ainda mais a entrar na obediência ao plano de Deus e nos impulsionar para a missão, pois são exemplos deixados por Ele. A celebração de São José é amanhã, mas hoje nós vamos falar sobre essa bonita devoção ao esposo da bem-aventurada Virgem Maria, patrono da Igreja Universal. E comigo aqui no estúdio está o Padre Max Costa, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, de Senador Canedo, aqui em Goiás. Bem-vindo, Padre Max. Obrigado, Padre Wellington. Uma alegria estar com vocês nessa tarde de hoje. Também o meu confrade, Padre Braulio Maria Pereira, da Capela São José, aqui em Goiânia. Bem-vindo, Padre Braulio. Obrigado, meu confrade querido, e um abraço a cada um que está nos acompanhando nesse momento. Também está conectada conosco a irmã Ana Simone Daron Deon, das Irmãs Murialdinas de São José. Bem-vinda, irmã Ana. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde a quem está assistindo também. Gratidão por estar nesse espaço. Que beleza. Eu vou começar com o Padre Max, porque nós tivemos, Padre Max, no último ano, né, a pedido do Papa Francisco, um olhar todo especial para a figura paterna deste homem que se colocou à disposição de fazer a vontade de Deus, que é São José. E por que a gente pode colocar assim no coração das pessoas o anseio do Papa Francisco para vivermos um ano devocional especial dedicado a São José? Bom, Padre Wellington, para esta finalidade, o Papa Francisco escreveu um documento chamado Cor de Patris, ou seja, o coração do Pai. E lá ele traz esse desejo dele como sumo pontífice da Igreja, por que convocar um ano dedicado a São José? Em primeiro lugar, ainda dentro do contexto da pandemia, ele vai dizer que era necessário nós redescobrirmos a paternidade dentro e fora da Igreja e trazermos a figura de São José como uma figura tão ímpar para a vida da Igreja, se faz de fundamental importância para esse momento da história e também diante dos contextos que vivemos. Hoje percebemos o quanto as famílias passam também por dificuldades, o quanto nós carecemos de presenças paternas em meio à nossa sociedade, principalmente no seio de cada família. Então, redescobrir esse sentido através da figura de São José, eu acredito que é um grande sinal para a nossa humanidade. Perfeito. E aí o chamado do Papa para que todos nós olhemos com um olhar de maior atenção para aprendermos de São José. Irmã Ana, a congregação da senhora tem São José também como um patrono, né? Fale para a gente como é que a fundação da congregação olhou para São José para poder também buscar dele inspiração para a vida consagrada de vocês. Então, a nossa congregação tem como nome Murialdinas de São José. Então, nossa primeira inspiração é São Leonardo Murialdo, e a devoção a São José é própria de Murialdo, como educador, né? Ele fundou inicialmente os Josefinos de Murialdo, e é daí que vem a nossa congregação, fundada por um Josefino de Murialdo. Então, as nossas linhas características vêm diretamente da espiritualidade de São José, né? Humildade, caridade, foi instituída na grande família de Murialdo, que é por Murialdo, e aí depois transmitida a nós, né? Então, o nosso fundador dizia, a irmã Murialdina de São José, ela não é só devota, não deve ser só devota de São José, mas religiosa de São José, né? Trazendo assim, isto é, a consagrada com um empenho especial em imitar São José, ou seguir os seus traços, mais do que imitar, né? Hoje a gente não usa muito esse termo, mas seguir esses traços de São José de laboriosidade, de cuidado, de ternura. Por vezes até a gente não diz assim que São José não fala, a gente não escuta as palavras dele, mas a ação de São José é muito forte. Então, essas linhas assim, características nossas, da humildade, da caridade, da obediência à vontade do Pai, dessa disposição de São José de seguir a vontade do Pai e do imprevisto, né?
nós somos uma congregação pequena e pobre, trabalhadora, então São José é muito modelo. Perfeito. Nosso, muito... Padre Braulio, o senhor tem a missão de guardar um patrimônio que a congregação redentorista tem aqui no coração do Brasil, que é a Capela de São José. Eu queria que o senhor pudesse fazer memória desse espaço que a gente já mostrou, inclusive, aqui algumas vezes, até como espaço devocional de nossas transmissões, sobre esse lugar que é a Capela de São José, aqui na Avenida Padre Wendel. De fato, é uma alegria estar ali para fazer com que a Capela São José retome o seu papel de um local de culto, de vivência da fé católica, sob a proteção deste grande homem que cuidou do próprio Deus feito homem aqui nesse mundo. E ali temos uma história realmente nascente. A nossa congregação construiu ali, onde hoje é a Capela São José, o seu primeiro mosteiro, seu primeiro convento. Os redentoristas chegaram nesta região em 1894 e a capela começou a ser construída praticamente um ano depois e foi concluída em 1901, já na virada do século, nos primórdios do século XX. Temos ali hoje apenas a capela, mas como disse, havia um mosteiro que infelizmente na década de 50, pelas más condições do prédio, ele foi demolido. E temos a alegria também de resgatar ali a liturgia tradicional da Santa Igreja. E o que eu mais poderia destacar ali é um fenômeno, assim, nós sabemos que é obra da providência. Recentemente, contando desde o final de 2020 até o final de 2021, nós celebramos ali 33 casamentos de pessoas que frequentam ali. Então, nós vemos aí claramente o papel de São José como o provedor da família e das famílias do nosso tempo. Perfeito. Padre Max, quando a gente olha para São José, eu acredito que é como a gente disse no início, fonte de inspiração. Mas nesse contato que o senhor tem lá na paróquia com os fiéis, como o senhor observa a relação do povo para com este homem de Deus? E aí eu pergunto isso porque muitas pessoas ainda desconhecem as virtudes e até mesmo os exemplos que poderiam tirar para a própria vida da pessoa de São José. Bom, Padre Wellington, em primeiro lugar, eu também sou muito devoto de São José. Então, aonde eu chego como pároco de uma paróquia, eu gosto de falar bem de São José porque ele é um grande amigo que eu tenho. E na paróquia onde eu estou atualmente, a Matriz de Senador Canedo, dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora, é uma paróquia onde o povo é muito piedoso. E lá nós temos uma imagem que recentemente foi restaurada, que remonta à história da cidade, ainda na década de 50, quando o primeiro padre, Padre Peclar, esteve lá, construiu a primeira igreja, e ele conseguiu uma imagem bem bonita desse modelo barroco, feito de madeira, e colocou na igreja que é dedicada a todos os santos. Então, assim que cheguei, vi essa imagem belíssima, mas ela estava bem deteriorada, e aí nós mandamos restaurar a imagem e colocamos novamente na igreja grande hoje, que é a igreja matriz. E desde então, nós percebemos assim o quanto o povo é piedoso diante da sua oração, que é feita diante da imagem de São José. Então, isso tem me inspirado muito, não só de apresentá-lo como esse modelo para as nossas famílias, mas ao mesmo tempo de possibilitar ao nosso povo um contato mais íntimo de fé, de oração e depois, consequentemente, também de devoção. Perfeito. Irmã Ana, quando a gente observa que as nossas famílias, o nosso povo, que acorre às nossas igrejas, capelas, comunidades, tem uma certa dificuldade ainda de compreender o chamado de Deus e principalmente colocam empecilhos, desafios. Olhando para a vida de São José, a gente pode também ver nele um homem de superação? São José é um modelo disso, né? São José muda todos os seus planos, supera também as
suas limitações ali, às vezes de território, de cultura, né? É só a gente olhar a disposição de São José de mudar depois dessa relação com Deus, daquele sonho de mudar de lugar, de aceitar Maria, de assumir Jesus. Então, a superação, e também quando falava isso da questão do chamado, muitas vezes a resistência ou ficar esperando que seja mais fácil, que em algum momento isso vai dar certo. São José nos mostra que é preciso confiar em Deus e seguir adiante. Então, nem sempre aquilo que está nos nossos planos é o plano de Deus, é a vontade de Deus. Então, essa escuta bondosa e atenta de São José nos ensina também isso, abrir o coração para poder, se Deus nos manda para um lado ou para o outro, se nos chama, né, poder estar atento para o lugar que Ele nos chama. E às vezes é superar também planos nossos, superar também limitações nossas, territórios, né, como São José indica. Então, a confiança em São José também para ele nos orientar e ser guia da gente poder fazer a vontade de Deus e superar as nossas limitações, né? Tá certo. Eu queria perguntar para o Padre Braulio. Padre, por que São José muitas vezes é invocado como patrono da boa morte? E aí eu pergunto isso porque, por aquilo que a gente observa, eu me lembro uma vez que eu fui ao Rio de Janeiro e tem ali uma igreja de São José, bem perto do Palácio Tiradentes. Andando ali atrás do altar tem um pequeno furo na parede, né? E a gente precisa fazer um esforço para olhar naquele espaço. E ali tem dentro, como se fosse um quarto, lembrando a cena da morte de São José, do trânsito de São José. E ao lado está Jesus e a Virgem Maria. E aí a minha pergunta por isso, né? Por que São José é invocado como patrono da boa morte? Então, padre, essa imagem que o senhor resgata e nos ajuda a colocar aqui na nossa mente é justamente a resposta, porque a melhor morte que alguém poderia enfrentar seria ser assistido por essas duas pessoas, são a Nossa Senhora e o próprio Cristo. Então, nós esperamos que, olhando para São José, depois de uma vida tão virtuosa, tão heróica e tão santa, nós possamos, olhando para ele nessa condição, nos inspirar a também almejar uma morte assim. Invocar Nossa Senhora e o próprio Cristo para nos ajudar a fazer essa passagem tão difícil. Padre Max, lá na paróquia eu acredito que assim também como o Padre Braulio deve ter lembrado, lá na paróquia do senhor também deve realizar muitos casamentos. Quais são as virtudes que São José pode ajudar ao casal, né, no início da vida matrimonial, a adquirir? E olhando para a vida especificamente de São José, quais foram os maiores desafios que ele teve em sua vida? Bom, Padre Wellington, eu acredito que de maneira prática, São José foi um homem obediente à força da palavra, mesmo quando ele não entendia. E eu acredito que esta acolhida à vontade de Deus e se abrir à novidade do que ela proporciona é uma grande virtude que São José pode inspirar, principalmente as nossas famílias de hoje. No seu documento, o Papa Francisco, falando sobre São José, nesse ano que ele declarou a ele vai trazer alguns títulos que eu acredito que são de fundamental importância para as nossas famílias. Então, São José como pai amoroso, São José como pai da ternura, São José como pai trabalhador e São José como pai da sombra. Então, esses três primeiros, eles já são bem conhecidos, mas esse quarto, pai da sombra, me chamou a atenção. E aí o Papa Francisco vai dizer o seguinte: como Deus cuidou do seu povo através da imagem que o livro do Êxodo visualiza, da sombra que protege, que cuida, assim também a igreja ganhou um pai, assim como Jesus também ganhou um pai adotivo que cuidou dele, que ofereceu a ele, na sua dimensão humana, os princípios e, ao mesmo tempo, a força da vivência da palavra que se deu naquele ambiente familiar. Então, eu acredito que esse exemplo, que esse testemunho de São José pode ajudar muito os nossos jovens que se preparam para o matrimônio,
os casais recém-casados e até mesmo os casais que já têm muitos anos de vida matrimonial. Perfeito. Irmã Ana, quando a senhora partilha com as suas irmãs, com as irmãs, aquelas que fazem parte deste grupo da vida religiosa, da congregação da senhora, qual a virtude que a senhora vê mais evidente de São José para nós religiosos e também para a igreja? Eu vejo que a virtude do cuidado com o ser humano, nesse ano especialmente de São José, isso ficou muito evidente por causa também dessa indiferença toda que a gente vive no mundo, né? Então, a virtude do zelo pelo ser humano, do cuidado pelo ser humano, São José como um educador, talvez seja essa que serve muito para nós hoje, além de tantas outras que já foi mencionado aqui, da obediência, da escuta da vontade, mas assim, entre nós, na comunidade, dar atenção, perceber a outra como está. Isso funciona também na nossa sociedade, na comunidade eclesial, né? Quem trabalha com a juventude, com as crianças. Então, a virtude de São José, de cuidado com o ser humano, que foi assim com Jesus e com Maria, me parece ser tão necessária para nós que vivemos a vida consagrada e para todo cristão, para todo ser humano, né? Olhar com carinho, com ternura para o outro. Perfeito. Padre Braulio, hoje a sociedade ela traz muitas dificuldades, muitos limites enfrentados pela família no mundo atual. Se a gente pudesse observar e dar conselhos aqui para os casais, para aqueles que estão em situação de dificuldade, olhando para São José, eu acredito que dificilmente nós encontraríamos desafios maiores do que aqueles que ele superou na própria vida, não é mesmo? Com certeza. Principalmente quando se trata de ter uma fé robusta, né? Pedir a Deus a graça de manter-se firme, conhecer bem a finalidade da constituição de uma família, a geração da prole, a educação dos filhos e também o bem dos cônjuges. Ter essa clareza resolve já muita coisa dentro do contexto familiar. Saber por que nós, enquanto pessoas, né, as pessoas que resolvem se casar, estão dispostas a viver o sacrifício da vida a dois, também com muitas alegrias que estão ali, como possibilidade, especialmente a alegria de ter filhos. E nesse contexto da fé, pedir a Deus, pela intercessão de São José, que ele realmente ajude a família a encontrar o seu rumo, seja em situações que envolvem a vida de relacionamento familiar, seja em questões também financeiras. Temos muitos testemunhos de pessoas que se encontravam em dificuldades nesses âmbitos e, de repente, ao começar uma devoção, a fazer uma novena a São José, a rezar, a se espelhar em sua vida, tiveram a grande graça de deslanchar, digamos assim, nesses aspectos, nessas dimensões. Padre Max, hoje antes de vir para cá eu estava observando um vídeo sobre a história do irmão André, que é um canadense, né? Foi canonizado pelo Papa Francisco há pouco tempo e ele construiu um oratório a São José, que hoje é um grande santuário de referência para todo o povo canadense em Montreal. No alto de uma montanha, ele muito devoto, sendo apenas religioso, não ordenado, buscou fundos para demonstrar a devoção que ele tinha a São José e buscou cativar as pessoas para que elas conhecessem, para que elas demonstrassem esse amor. E nesse vídeo que me chamou muito a atenção foi a quantidade de jovens que vão àquele lugar para subir as escadas, porque tem uma escadaria muito longa para as pessoas subirem de joelhos e muitos jovens de outros países vão até ali para conhecer aquela igreja. Com isso de pano de fundo, eu pergunto ao senhor, a devoção popular a São José, ela cresceu, por assim dizer, ou ela tem crescido depois do Papa Francisco demonstrar a sua devoção a São José e chamar um ano devocional para também invocarmos a ele de modo especial? Padre Wellington, eu acredito que o Papa Francisco tem sido um grande propagador da devoção a São José. E eu me recordo
tantas pessoas que me procuram na paróquia querendo uma imagem de São José dormindo. E quando eu fui percebendo o número de pessoas, né, querendo a imagem, eu comecei a questioná-las por que elas queriam a imagem. E aí elas disseram que depois que o Papa Francisco falou e também manifestou a sua devoção a São José, isso despertou cada uma delas para que elas pudessem conhecer mais São José. Então, eu acredito que o Papa Francisco, nessa sua missão também de propagar a devoção a São José, tem ajudado e colaborado muito com a Igreja. Um outro fator que eu acredito que seja importante, principalmente envolvendo a nossa juventude, como o senhor acaba de falar aí, desse santuário lá no Canadá. Hoje, os nossos jovens, eles carecem de um referencial paterno e materno, porque isso envolve também uma dimensão antropológica do nosso ser. E a partir do momento que as nossas famílias, muitas delas têm dificuldade de cumprir esse papel, essa missão, principalmente no cuidado para com os jovens, os nossos adolescentes, isso pode ser transcendido no campo da fé. E um referencial paterno forte, como é o de São José, pode atrair muitos dos nossos jovens. E eu acredito que não só a devoção do Papa Francisco a São José, mas o próprio ano que ele convocou dedicado a São José, pode despertar no coração dos nossos jovens esse desejo, inclusive para viverem a paternidade e viverem de uma maneira bonita, como o Padre Braulio também acabava de nos falar aqui. Perfeito.